Há um cenário legal bastante inovador no país para as próximas eleições. E você que pretende ser candidato às eleições desse ano, está realmente preparado para enfrentar esse cenário inovador? Necessário que a gente explique exatamente o que nós vamos fazer no treinamento Política Prática. Você precisa acompanhar comigo aqui quais são as etapas, quais são as fases do processo eleitoral. Primeiro, as fases do processo eleitoral, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, elas estavam assim subdivididas. O processo eleitoral tinha início com o alistamento do eleitor, a fase subsequente identificada era a votação, seguida pela apuração e, por fim, a diplomação dos eleitos. Todavia, esse desenho sugerido pela jurisprudência do Tribunal Superior, já a longa data, é um desenho que não se coaduna com a nossa visualização prática da campanha no dia a dia. Esse tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal por conta de dois debates, um em recurso extraordinário, outro em uma ação direta de inconstitucionalidade, já a longa data, desde 2004, e o Supremo Tribunal Federal deu uma outra interpretação o que vem a ser o processo eleitoral. Como eu disse para vocês, por conta de duas ações, um recurso extraordinário e uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal trabalhou o tema do processo eleitoral, sugerindo um outro desenho para o processo eleitoral e dizendo o seguinte: o processo compreende tanto a fase pré-eleitoral, quanto a fase eleitoral propriamente dita, quanto a fase pós-eleitoral. E diz o Supremo Tribunal Federal, a fase pré-eleitoral envolve o registro dos partidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a filiação do candidato, a filiação do eleitor a um partido e a fixação do domicílio e, por fim, acaba com a escolha do candidato nas convenções partidárias. Isso na fase pré-eleitoral. A fase eleitoral, propriamente dita, é a eleição, é o processo eleitoral que começa após o registro da candidatura, após a escolha em convenção e após o registro da candidatura. E a fase pós-eleitoral, ela se dá, então, com a diplomação, a posse do candidato e por aí vai. O treinamento por nós proposto, Política Prática, ele tem por foco exclusivo a fase eleitoral. Nesta fase eleitoral, portanto, nós vamos estudar o registro da candidatura, nós vamos estudar a temática afeta a propaganda eleitoral, a arrecadação e ao gasto de recursos e a prestação de contas. É isso que, em essência, precisam saber candidatos e sua assessoria. Todo o debate afeta a fase pré-eleitoral, de novo, registro de partidos, temática afeta a filiação, fixação de domicílio, desincompatibilidades, inclusive regramento afeta convenções partidárias, período em que nós já estamos, tudo isso fica de fora do treinamento Política Prática. O nosso foco, portanto, reside exclusivamente no estudo do registro da candidatura, propaganda, arrecadação, gastos e prestação de contas. Nós fomos e centramos esforços diretamente no núcleo da atividade de uma campanha. É isso que você vai acompanhar no nosso treinamento.